Quando pensamos em incubadoras de empresas no Brasil, a primeira palavra que vem à cabeça é, provavelmente, inovação. Mas será que a missão delas é assim tão linear? O objetivo é apenas criar negócios de sucesso ou há algo mais em jogo, como fortalecer as comunidades onde estão inseridas? Vamos mergulhar nessa tensão e ver o que acontece quando a teoria choca com a realidade. Para começar, olhem bem para este número. 41,6%. Em 2007, esta era a percentagem de brasileiros que abriram um negócio não por terem tido uma ideia revolucionária, mas por pura necessidade. Este dado do Global Entrepreneurship Monitor pinta um quadro muito claro. Num contexto assim, empreender é, muitas vezes, uma questão de sobrevivência. E é precisamente aqui que temos de fazer uma distinção fundamental. É crucial perceber a enorme diferença entre quem decide abrir um negócio por escolha e quem o faz por não ter outra alternativa. Vamos lá ver isto em detalhe. De um lado, temos o empreendedorismo por oportunidade. É algo proativo. Nasce de um plano, de uma visão, para aproveitar uma falha no mercado. Do outro lado da moeda, temos o empreendedorismo por necessidade. Este é reativo. É uma resposta a uma crise, como perder o emprego. Uma taxa elevada deste último tipo, como a que vimos no Brasil, é quase sempre um sintoma de problemas mais fundos, como o desemprego crónico e desigualdade. Ora, perante um cenário destes, é natural que os governos tentem intervir. Criar políticas de apoio e sistemas de inovação surge como uma tentativa de pegar nesta energia, que nasce da necessidade, e transformá-la em algo mais sustentável e produtivo para todos. Então, vamos ver como é que isto deveria funcionar no papel. Qual é o cenário ideal? Para isso, vamos espreitar o Plano Oficial do Estado de São Paulo. Em 2014, foi criado o chamado Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, o SPAI. Este decreto, no fundo, veio definir as regras do jogo para parques tecnológicos e incubadoras, com o grande objetivo de organizar e dar um empurrão à inovação em todo o Estado. E o que é que este decreto diz que é uma incubadora? Bem, basicamente é uma estrutura de apoio. Dá um espaço físico, sim, mas o mais importante é o suporte em gestão e tecnologia para ajudar empresas que estão a nascer a tornarem-se negócios sólidos. Este é, digamos, o padrão de sucesso oficial. E é aqui que a teoria se torna, bem, bastante exigente. Reparem nos requisitos para uma incubadora ser oficialmente acreditada. Não é só arranjar um edifício. É preciso um estudo de viabilidade completo, uma gestão sem fins lucrativos, ligações formais com o mundo académico e um plano estratégico muito claro. No papel, isto parece um sistema robusto e muito bem pensado, quase à prova de bala. Pronto, este era o plano perfeito. Mas, como bem sabemos, do papel à realidade vai muitas vezes uma grande distância. Vamos agora deixar o plano ideal de lado e mergulhar num exemplo do mundo real para ver como as coisas realmente aconteceram. E esta citação do estudo de caso diz quase tudo, não é? Logo à partida, o requisito número 1, o mais básico de todos, o tal estudo de viabilidade, simplesmente não existiu. A questão que se levanta imediatamente é como é que uma decisão tão crucial foi tomada sem esta base? Se olharmos para a cronologia, percebemos que as coisas começaram tortas desde o início. Sim, a incubadora começou com parceiros de peso, mas o apoio técnico do Senai, que era crucial, só chegou um ano depois de abrir portas. Pior, o principal gestor, a Fiesp, saltou fora do projeto passados apenas 2 anos. São sinais claros de um projeto instável desde o primeiro dia. Este quadro é, bem, a prova dos 9. O contraste entre o que foi prometido e o que foi de facto entregue é gritante. Os objetivos eram nobres, fortalecer a economia local, criar emprego, mas a realidade foi outra. O impacto económico foi mínimo, a criação de empregos para os locais foi residual, as parcerias com universidades foram curtas e, o mais irónico de tudo, alguns empreendedores que estavam na incubadora nem podiam aceder a apoios locais porque não eram residentes. O desfazamento é brutal. A pergunta que se impõe é: porquê? Porquê é que a realidade foi tão diferente do plano? Onde é que a execução falhou de forma tão espetacular? Quando começamos a listar o que faltou, a resposta torna-se dolorosamente clara. Basicamente, todos aqueles pilares que vimos no modelo oficial simplesmente não estavam lá. Não houve estudo de viabilidade, a seleção das empresas foi pouco rigorosa, as ligações académicas nunca se concretizaram e, talvez o mais grave, não havia qualquer ponte entre as empresas e as necessidades da comunidade, fossem termos de emprego ou de financiamento. E claro, isto teve consequências bem reais. Os próprios empreendedores que participaram no estudo disseram que as promessas que lhes foram feitas simplesmente não foram cumpridas.
Esta falha no apoio acabou por prejudicar os mesmos negócios que a incubadora deveria estar a ajudar, atrasando o seu crescimento. Tudo isto força-nos a dar um passo atrás e a pensar numa questão mais fundamental. Se calhar o problema não foi só a execução, talvez a própria filosofia por trás da iniciativa estivesse desfocada. Afinal, qual é o propósito último de uma incubadora financiada com dinheiro público? E é aqui que entra o pensamento de Fernando Dolabella, que nos dá uma perspectiva muito interessante. Ele defende que, em contextos como o do Brasil, o empreendedorismo não pode ser visto apenas como uma corrida para o sucesso individual. Tem de ser um motor de desenvolvimento social, uma forma de criar riqueza que já nasce distribuída pela comunidade. E com isto, voltamos à pergunta do início. As incubadoras servem para construir empresas ou para construir comunidades? O caso que vimos sugere que, ao focar-se apenas em criar empresas e ao fazê-lo de forma deficiente, falhou em ambos os objetivos. Talvez a grande lição seja que estes dois propósitos não são uma escolha, são duas faces da mesma moeda. Uma empresa de sucesso só floresce numa comunidade forte, e uma comunidade forte só tem a ganhar com empresas que investem nela.